Mas o destino me deu uma segunda chance para ouvir a verdade nua e crua. Minha esposa, a mulher que jurei amar para sempre, planejava me enterrar vivo, metaforicamente e talvez literalmente, com um sorriso que eu nunca imaginei possível. E minha filha, o meu orgulho de 18 anos, ria enquanto confessava o ódio que nutria por mim desde criança, como se eu fosse o vilão de um fado trágico que ela mesma compusera. Enquanto me recuperava da cirurgia, ouvi minha esposa e filha falando algo devastador. O quarto do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era um limbo branco e estéril, impregnado do cheiro de desinfetante que se misturava ao aroma distante do mar vindo pela janela entreaberta. Eu estava ali há 3 dias, após um acidente de carro na Marginal que me deixara com costelas fraturadas e um fígado roçado. Os médicos diziam que fora um milagre eu não ter sangrado até a morte no asfalto molhado pela garoa de outono. Mas milagres, eu aprenderia naquele instante, têm o gosto amargo da traição. A morfina ainda corria nas minhas veias como um rio lento, nublando os cantos da minha visão, mas aguçando os ouvidos de forma inexplicável. Eu ouvia os bips ritmados do monitor cardíaco, o murmúrio de enfermeiras no corredor, e então... vozes familiares. Ana, minha esposa de 42 anos, e Sofia, nossa filha única. Elas entraram no quarto devagar, achando que eu dormia, o que eu fingia, com os olhos semicerrados sob as pálpebras pesadas. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama, o rangido do plástico ecoando como um lamento. Sofia ficou de pé, encostada na parede, os braços cruzados sobre o peito magro, vestindo aquele casaco de lã vermelha que eu lhe comprara no Chiado no último Natal. Ele não vai durar muito mais assim, disse Ana, a voz baixa, mas carregada de uma frieza que me gelou mais que o soro intravenoso. Os médicos disseram que o fígado dele está comprometido. Outro acidente como este, e acabou. Mas isso... e se a gente acelerasse as coisas? Um empurrãozinho discreto, sabe? Pastilhas no vinho, ou algo no carro da próxima vez. Meu coração acelerou, o monitor apitando mais alto, mas eu forcei a respiração a ficar regular. Pastilhas. Acelerar. Isso era a mulher com quem eu dividira 20 anos de vida, a mãe dos meus filhos, não, da nossa filha, a companheira que me apoiara quando eu perdera o emprego na construtora durante a crise de 2008, e eu a ajudara a abrir a pequena pastelaria no Bairro Alto. Ana, com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que outrora me faziam esquecer o mundo, agora tramava minha morte como se eu fosse um estorvo. Sofia riu, um riso curto e afiado, como o estalo de um azulejo rachado. Mãe, você é genial. Ele sempre foi um peso morto, não é? Lembra quando ele gritou comigo por causa das notas na escola? Você vai acabar como eu, sem futuro, ele disse. Como se eu quisesse ser como ele, um homem comum, bebendo cerveja no tasco do bairro, sonhando com o que nunca teve. Eu o odeio desde os 12 anos, quando ele me obrigou a largar as aulas de dança para focar nos estudos. Dança. Era o que me fazia viva, e ele matou isso em mim. As palavras de Sofia cortaram como navalhas enferrujadas. Minha filha, a menina de olhos grandes e riso contagiante que eu carregara nos ombros pelas ruas empedradas de Alfama nas festas de Santo António, agora me via como um monstro. Eu revivi os momentos, as noites em que eu trabalhava turnos extras para pagar as aulas dela, os fins de semana no Estoril onde eu a ensinava a nadar nas ondas frias do Atlântico. Tudo isso, poeira no vento para ela. O ódio dela era um abismo que eu nunca sondara, alimentado por ressentimentos que eu ignorara, achando que o tempo curaria. Eu quis gritar, confrontá-las ali mesmo, mas o corpo traidor recusava-se a obedecer. A morfina me prendia, e o instinto, aquele instinto primal de sobrevivência que os portugueses chamam de saudade da vida, me mandou esperar. Fingi um gemido de sono, virando o rosto para o lado, e elas saíram, sussurrando promessas de cuidados comigo. Horas depois, quando o sol poente tingiu o quarto de laranja, como o vinho do Douro, eu comecei a planejar. Não vingança cega, mas algo meticuloso, que as fizesse sentir o peso das próprias palavras, como o fado que ecoa nas vielas de Lisboa, melancólico, inevitável, profundo. Naquela noite, sozinho com meus pensamentos, eu desci ao poço da minha mente. Porque elas... Ana e eu nos conhecéramos na juventude, num concerto de fado no Adega Machado, onde ela cantara uma versão rouca de Estranha Forma de Vida. Eu a cortejara com flores de jasmim roubadas dos jardins do Castelo de São Jorge, prometendo um futuro estável num país que nos traía com crises económicas. Casamos na igreja de São Roque,
com o padre abençoando-nos sob os tetos dourados. Sofia nasceu um ano depois, num parto longo na mesma maternidade onde eu agora jazia. Vida comum, mas nossa, verões em Cascais, natais com bacalhau à brás, discussões sobre política enquanto víamos o Benfica na TV. Mas havia fissuras que eu ignorara. Ana sempre reclamara da minha falta de ambição, eu recusara promoções que me levariam para longe de Lisboa, preferindo a rotina do bairro. Sofia, adolescente rebelde, culpara-me por tudo, pela morte precoce da avó, pela recessão que limitara suas viagens de sonho para a Europa. Eu fora o bode expiatório perfeito, o pai provedor que se tornara prisão. No dia seguinte, o detetive em mim acordou. Pedi alta prematura, alegando necessidade de ar fresco, e voltei para casa de táxi, o Tejo brilhando ao lado como um espelho traiçoeiro. A nossa moradia no Príncipe Real era um apartamento modesto no terceiro andar, com varanda para os jardins e o cheiro de pastel de nata pairando do andar de baixo. Ana e Sofia estavam na pastelaria, como sempre às tardes. Eu entrei devagar, o corpo doendo a cada degrau, e comecei a revistar. No quarto de Ana, encontrei o laptop aberto no e-mail não enviado. Querido, preciso de ti agora mais que nunca. Ele está fraco, logo será o momento. Vem para Lisboa na próxima semana. Assinado, tua eterna, A. Querido quem? Meu estômago revirou. Anexos, fotos de um homem loiro, atlético, num iate em Lagos, Algarve, o tipo de vida que eu nunca pudera dar. Meu irmão mais novo. Não, pior, Miguel, o sócio de Ana na pastelaria, que eu sempre vira como amigo. O ciúme inicial deu lugar a uma fúria fria. Mas era mais que adultério, era conspiração. No quarto de Sofia, diários escondidos debaixo da cama revelavam anos de raiva. Pai é um fracasso. Mãe merece melhor. Um dia, vou embora e levo tudo. Ela planejava fugir com um namorado mais velho, um músico de Porto, financiado por dinheiro meu, poupado para a universidade dela. Eu sentei no chão, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto barbado, o peito apertado não pela cirurgia, mas pela traição que corroía como ácido. Naquele momento, jurei, elas pagariam, não com sangue, mas com o veneno da dúvida, do remorso, da solidão que elas me infligiam. A vingança seria um teatro psicológico, lento e inexorável, como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs de inverno. Começaria devagar, fingindo ignorância, sendo a teia. De volta à rotina, eu me tornei o ator perfeito, um homem quebrado mas resiliente, o marido e pai devotado que elas esperavam, ou temiam, que fosse. Acordei cedo na manhã seguinte, o sol filtrando pelas cortinas de linho, e preparei o pequeno almoço, pão de milho torrado, queijo da serra e café forte, como nas tradições alentejanas que Ana amava. Desci à cozinha, o corpo protestando a cada movimento, mas a dor física era nada comparada à ferida aberta na alma. Ana, amor, obrigada por cuidares de mim, disse eu, beijando sua testa enquanto ela mexia o ovo no tacho. Seus olhos piscaram, surpresa. Culpa. Mas ela sorriu, aquele sorriso ensaiado que agora via como máscara. Claro, João. Você é tudo para nós. Sofia desceu as escadas arrastando os pés, o telefone na mão, rolando feeds de Instagram com sonhos de viagens que eu financiara indiretamente. Bom dia, pai. Como se sente? A voz dela era doce, mas eu via o cálculo por trás, como uma fadista medindo a nota antes de cantar. Conversamos sobre banalidades, o trânsito na ponte 25 de Abril, o novo álbum de Marisa que tocava na rádio, os planos para o jantar de sábado com amigos do bairro. Mas por dentro, eu catalogava cada gesto, cada pausa. Ana evitava meu olhar quando mencionava o futuro, e Sofia ria alto demais das minhas piadas ruins. Eles achavam que eu era o tolo de sempre, o lisboeta comum que se contentava com o pão e o vinho da terra. Errado. A cirurgia me dera não só vida, mas clareza, uma lente que revelava as sombras. Enquanto elas saíam para a pastelaria, eu mergulhei nos flashbacks que me assombravam. Nosso casamento fora um romance de novela portuguesa, eu, jovem engenheiro na Motengil, ela, aspirante a chefe num restaurante em Belém. Encontramo-nos no Rossio, durante as marchas populares de junho, dançando ao som de acordeão e viola. Você tem olhos de mar, eu lhe disse, e ela riu, jurando que era o vinho tinto falando. Casamos aos 22, num dia chuvoso de maio, com o padre de Santa Justa abençoando-nos sob os arcos góticos.
Sofia veio logo, um bebê rechonchudo com o meu nariz e os cachos da mãe. Os anos bons foram muitos, piqueniques no Monsanto, onde eu contava histórias de D. Afonso Henriques para Sofia adormecida no meu colo, viagens de comboio para o Porto, provando vinhos no Douro e rindo das vinhas em Socalco, noites de amor com Ana, sussurrando promessas enquanto o sino da Sé de Lisboa badalava ao longe. Eu trabalhava duro, subindo na empresa, mas recusava transferências para Luanda ou Abu Dhabi. Quero criar raízes aqui, na nossa Lisboa, dizia. Ana concordava, mas seus olhos traíam a fome por mais luxo, mais viagens, mais que o apertado orçamento permitia. A crise veio como um tsunami em 2011. Perdi o emprego, a construtora faliu, e eu virei taxista noturno, circulando as ruas iluminadas por neon do Cais do Sodré. Ana abriu a pastelaria com uma herança da mãe, Doce Lisboa, um cantinho aconchegante com azulejos de azul e branco e o aroma de massa folhada que atraía turistas. Miguel, o sócio, entrara como investidor, charmoso, com sotaque do Minho e histórias de iates no Algarve. Eu o via como aliado, convidando-o para churrascos no terraço, cerveja Sagres na mão. Tolinho. Agora, revendo as fotos no álbum da família, via os sinais. Ana e Miguel rindo cúmplices na inauguração da loja, Sofia posando com ele como tio favorito. Meu ciúme fervia, mas eu o canalizava para o plano. Primeiro passo, isolar informações. Instalei um app de rastreio no telefone de Sofia, disfarçado como atualização de segurança, e um microfone minúsculo no carro de Ana, comprado online com o cartão pré-pago que eu criara secretamente. Ética. Num país onde a Troika nos humilhara, onde famílias se desfaziam por dívidas, ética era luxo para tolos. Naquela tarde, fingi uma consulta no médico e segui Ana até a pastelaria. Do outro lado da rua, num café com vista para o mirador de Santa Catarina, ouvi pelo app: Miguel, ele está pior. Ontem, no hospital, quase confessei tudo a Sofia. Mas e se ele descobrir? A voz de Miguel, grave e confiante, descobrir o quê? O caso. Ou o plano para a herança? Relaxe, amor. Quando ele for, a loja é nossa, e Sofia fica contigo. Eu cuido do resto. Herança. O golpe final. Minha mãe, falecida há 5 anos, deixara uma casa em Sintra e 50 mil euros, o colchão que eu guardava para emergências, intocado no banco. Elas queriam isso tudo, junto com minha vida de seguro. O adultério era o tempero, a ganância, o prato principal. Meu punho cerrou-se no copo de galão, o leite quente queimando a garganta como baile. De volta em casa, confrontei o espelho, um homem de 45 anos, barba por fazer, olhos fundos como os de um camponês alentejano após a seca. Mas havia fogo ali, o mesmo que incendiara a Revolução dos Cravos em 74. Eu leria livros de psicologia na Biblioteca Municipal, O Príncipe, de Maquiavel, Arte da Guerra, de Santésio, adaptados à alma portuguesa, sutil, persistente, vingativa como um luto não chorado. A noite caiu com um céu estrelado sobre os 7 colinas. Ao jantar, servi vinho do Alentejo, observando-as beberem. Brindemos à família, propus, e elas ecoaram, os copos tilintando como algemas. Sofia falou de um concerto em Cascais, Ana, de expandir a loja. Eu sorri, plantando a primeira semente: Sofia, e se eu pagasse uma viagem para ti e o teu namorado? Para o Porto, conhecer a família dele. Seus olhos brilharam, ganância. Mas eu via o medo. Ela mencionara o músico em diários, mas não a mãe. Ana franziu a testa. Viagem agora. Com ele doente. Eu ri baixinho. Exato. Vida curta, amor. Vamos viver. A dúvida plantada, como uma erva daninha no jardim de Belém. Enquanto elas dormiam, eu escrevi no meu caderno secreto, passo 1, dividir para conquistar. Fazer Sofia questionar a mãe, e vice-versa. O teatro começava. Dias viraram semanas. Eu trabalhava meio período como consultor freelance, ganhando tempo para vigiar. Descobri mensagens. Miguel prometendo um anel de ouro de 18 quilates, Sofia pedindo dinheiro para um projeto secreto, provavelmente a fuga. Meu ódio crescia, mas temperado com análise, porque Sofia me odiava tanto. Lembrei de uma briga aos 14 anos, quando eu a impedira de sair com amigos mais velhos, temendo drogas como as que levaram o primo dela. Controlador, gritara ela. Para ela,
proteção era prisão. Uma noite, chovia forte, trovões e quando como canhões navais na Baixa. Ana e eu fizemos amor pela primeira vez desde o acidente, ela, culpada ou fingindo. E depois, no escuro, ela sussurrou: sinto falta de nós, João. Eu abracei-a, mas minha mente traçava mapas. A próxima jogada seria confrontar Miguel, não com punhos, mas com fatos que o fizessem duvidar de Ana. Um e-mail anónimo, talvez, revelando dívidas dela na loja. A vingança não era raiva cega, era dissecação da psique, expondo as fraquezas como um cirurgião abre o peito. Em Lisboa, cidade de saudades e segredos, eu me tornaria o fantasma que as assombraria. A investigação se aprofundou como as raízes de uma oliveira centenária no Alentejo, ramificando-se em territórios sombrios que eu nunca imaginara. Eu me movia como um detetive de um romance de José Saramago, cego para o óbvio, mas vendo o invisível. Comecei por Miguel, pesquisei seu passado no registro comercial, descobrindo que ele não era o empresário bem-sucedido que posava. Uma falência em Braga há 10 anos, dívidas com usura do Norte, e um divórcio amargo onde perdera a guarda dos filhos por negligência. O homem perfeito para uma viúva em potencial, mas frágil como vidro de Murano. Enviei o primeiro e-mail anónimo de uma conta Burner: Miguel, Ana tem segredos. Verifica os extratos da loja, ela desviou 5.000 para investimentos pessoais. Tu mereces melhor. Anexei falsificações meticulosas, editadas no meu velho laptop com software grátis. Horas depois, o app no carro dela captou a briga: como ousas acusar-me de roubo? És paranoico? Gritava Ana. Miguel, voz trêmula, provas não mentem, Ana. E se o João souber do nosso plano? A semente germinava. Sofia, por sua vez, recebia mensagens de um amigo anónimo: o teu namorado, o Rui, anda a falar mal de ti com os amigos. Diz que és mimada e que a tua mãe é louca por te mimar. Falso, claro, mas baseado em posts dele no Facebook que eu hackeara com um tutorial online. Sofia chorou no quarto naquela noite, e eu a consolei na cozinha, servindo chá de limão como nas noites de insônia da infância dela. O que se passa, filha? Podes contar ao pai. Ela hesitou, os olhos vermelhos como tomates de Alcochete. Nada, pai. Só. A mãe e eu discutimos sobre dinheiro. Perfeito. A divisão começava. Publicamente, eu era o pilar. Levei-a a um jantar romântico no Time Out Market, revivendo memórias de datas antigas, enquanto sussurrava dúvidas sobre amigos tóxicos. Com Sofia, inscrevi-a num workshop de dança contemporânea no Teatro Camões. Lembra como amavas dançar? Vamos reacender isso. Seus olhos se iluminaram, mas o remorso veio. Pai, perdoa se fui ingrata. Tu sempre foste. Presente. Presente. A palavra doía como sal na ferida. Mas eu sorria, o ator consumado. Por dentro, o abismo psicológico se abria, noites em claro, revivendo a conversa no hospital, questionando cada memória. Teria eu sido um mau pai? Um marido negligente? Em Portugal, onde a família é sagrada como a Virgem de Fátima, falhar nisso era o pecado mortal. Eu consultava um terapeuta online, anónimo, claro, desenterrando culpas. Minha própria infância sem pai, emigrado na Suíça, me tornara rígido, controlador. Mas isso não justificava o veneno delas. Uma descoberta bombástica veio numa visita surpresa à pastelaria. Escondido no banheiro das traseiras, encontrei uma caixa, cartas de amor de Miguel, datadas de 2 anos, e um testamento provisório de Ana, deixando tudo para Sofia e um beneficiário especial. Mais, um frasco de sedativos, o tipo que, misturado a álcool, causa overdose acidental. Meu sangue gelou. Elas estavam sérias, o empurrãozinho era real. Confrontei Miguel indiretamente, marquei um café no A Brasileira, fingindo interesse em investir na loja. Ouvi rumores: Miguel. Ana anda estressada. Problemas no casamento. Ele engoliu seco, o café esfriando na xícara de porcelana. Rumores. Como assim? Eu sorri, casual. Nada. Só. Cuida dela. Ela merece estabilidade. Seus olhos dardejaram, medo de perder o prêmio. Sofia, a mais vulnerável, quebrou primeiro. Encontrei seu diário atualizado. O Rui mentiu para mim.
E a mãe? Ela age estranho com o Miguel. Pai parece diferente, mais atento. Será que eu exagerei no ódio? Lágrimas borravam as páginas. Eu plantei mais, deixei o telefone dela acidentalmente aberto numa conversa falsa com Rui, onde ele confessava usar ela para dinheiro da família. A tensão familiar escalou. Jantares viraram minas. Ana acusava Sofia de gastar demais. Sofia retrucava com você e o teu sócio é que desviam. Eu média, o pacificador, mas sussurrando ao ouvido de cada uma, ela não entende o teu sacrifício. O ar em casa cheirava a ozono antes da tempestade, como nas tardes de verão no Guincho. Meu mergulho psicológico aprofundava-se. Li sobre gaslighting, a arte de fazer o outro duvidar da sanidade, adaptando-o à nossa cultura, não gritos, mas silêncios carregados, olhares que evocam a saudade não dita. Sonhava com o acidente, pneus derrapando na marginal, o impacto como um soco de toureiro em Salvaterra. Acordava suando, questionando se o acidente fora mesmo acidental. Peças encaixavam, marcas de freio suspeitas, relatadas no boletim policial que eu obtivera com um contacto antigo na PSP. Uma noite, sozinho na varanda, fumando um cigarro proibido, o primeiro em anos, olhei para as luzes de Lisboa piscando como estrelas caídas. A cidade, minha eterna amante, testemunhar impérios ruírem, Mouros, Filipes, terremoto de 1755. Eu seria o terremoto delas. O plano evoluía, próxima fase, forçar uma confissão, usando o remorso como alavanca. Mas o custo. Minha humanidade erudia, tornando-me um monstro que elas viam. O abismo da mente humana é mais traiçoeiro que as curvas da Serra da Arrábida, onde o mar bate nas falésias com fúria contida. Nos meses seguintes, minha descida foi gradual, mas inexorável. O homem que eu fora, o pai brincalhão, o marido leal, dissolvia-se em camadas de cálculo frio, alimentado por um ódio que se disfarçava de justiça. Eu lia vorazmente na quietude da Biblioteca Nacional, volumes amarelados de Camões e Pessoa, encontrando consolo na melancolia. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas os meus agora eram pesadelos tecidos com fios de vingança. Ana foi a primeira a rachar. Após o e-mail, suas noites tornaram-se insones, eu ouvia-a revirar na cama, o colchão rangendo como um barco no Tejo em maré alta. Ela começou a beber mais, vinho verde gelado, que outrora partilhávamos em piqueniques no lumiar, e as discussões com Miguel escalavam via mensagens que eu interceptava. Se não confias em mim, acaba com isto, ele testava. Ela respondia com súplicas, é o stress da loja. Ele suspeita de algo. Paranoia, minha velha amiga, infiltrava-se. Eu amplificava, deixava recortes de jornal sobre maridos traídos que se vingam na mesa do pequeno almoço, fingindo ler sobre casos em Portugal. Imagina, amor, um tipo em Coimbra descobriu a mulher com o sócio e, bum, divórcio e falência. Ana empalidecia, os dedos tremendo no garfo. Por que falas nisso agora? Eu encolhia os ombros, inocente, só conversa. Mas cuida-te, ok? Não quero perder-te para tolos. Com Sofia, o aproac era maternal, explorando a rebeldia adolescente que eu agora via como grito de ajuda sufocado. Levei-a a uma sessão de terapia familiar, para nos unirmos mais, disse, mas cancelei no último minuto, por doença. Em vez disso, confidenciei, a tua mãe anda distante, filha. Acho que tem um problema, talvez com dinheiro. Confias nela para tudo. Seus olhos, castanhos como os meus, encheram-se de dúvida. Ela. Mas. O Miguel. Parou, mordendo o lábio. Eu não pressionei, plantei e reguei. O ápice veio numa viagem forçada ao Algarve, férias de recuperação, eu propus, alugando um carro com GPS rastreado. Dirigimos pela A2, o sol batendo no para-brisas como julgamento divino, parando em tavernas para petiscos de polvo ao lagareiro. Em Faro, num hotel à beira-mar, confrontei indiretamente, durante um passeio na Praia da Rocha, Ana recebeu uma chamada de Miguel. Eu adormeci, na toalha, mas gravei, não posso vir, ele está aqui. E Sofia? Ela sabe demais. Pânico na voz dela. Naquela noite, no quarto com vista para o Atlântico, Ana desabou. João, há algo que devo dizer. Meu coração martelou, mas mantive a calma, como um toureiro esperando o momento. Diz, amor. Somos um.
lágrimas escorreram, eu errei. Com Miguel, foi um deslize. Stress da loja, tudo doente. Mas juro, acabou. Mentira parcial, o plano de morte permanecia oculto, mas o remorso era real, corroendo-a como ferrugem num ferro antigo. Eu abracei-a, fingindo perdão, passado é passado. Mas e Sofia? Ela parece magoada conosco. Ana fungou, ela é dramática. Culpa-te por tudo, mas é a idade. A semente da discórdia florescera, agora, colher. De volta a Lisboa, o isolamento intensificou-se. Proibi visitas de Miguel à loja, por razões de saúde, preciso de tranquilidade, e ele, ferido no ego, retaliou com um e-mail para Ana que eu interceptaria, acusações de manipulação. Sofia, por seu lado, confrontou a mãe numa briga épica que ouvi do corredor. Tu e o Miguel querem o dinheiro do pai. Eu ouvi vocês. Ana negou, gritando, traidores, és tu que foges com aquele rufia. Eu intervim como salvador, separando-as, mas sussurrando venenos. A Sofia, a tua mãe tem segredos profundos, a Ana, a filha cresceu, mas o ódio dela é de ti também. A casa, outrora ninho, virava jaula, portas batendo como trovões, olhares acusadores sobre o bacalhau cozido, silêncios que ecoavam como fado sem guitarra. Meu tormento psicológico atingia o pico. Pesadelos me acordavam, eu, no hospital, elas rindo sobre meu corpo. Consultava fóruns anónimos, vingança familiar em PT, lendo histórias de divórcios sangrentos em tribunais de Lisboa. O terapeuta virtual diagnosticava estresse pós-traumático com ideação vingativa, mas eu ignorava, a dor delas era meu bálsamo. Em caminhadas solitárias pelo Chiado, via casais de mãos dadas e questionava, merecia eu amor verdadeiro, ou era o destino de todo homem comum ser traído? O plano avançava para a execução, reuni provas, gravações, documentos falsos realçados, preparando um dossiê para o advogado. Mas o twist veio de Sofia. Uma noite, ela bateu à minha porta, o rosto inchado. Pai, eu sinto muito pelo hospital. Ouvi a mãe falar, mas não quis. Odeio-a mais que a ti. Confissão parcial. Abracei-a, o coração partido. Filha, o ódio destrói. Mas a verdade liberta. Plantei a ideia, talvez devêssemos falar com um padre, ou um juiz. A teia apertava, e eu, a aranha, sentia o veneno corroer-me também. Vingança, em terras de fado, é uma melodia que ninguém escapa incólume. A execução da vingança irrompeu como um incêndio no mato seco do interior, devorando tudo com chamas controladas que eu acendera meticulosamente. Com as confissões parciais no ar, como o cheiro de sardinha assada nas festas de Lisboa, eu forcei o confronto final, não num grito, mas num jantar de reconciliação, no nosso apartamento, com velas tremulando à luz de candeeiros de azulejo e vinho do Dão decantado como sangue. Convidei Miguel, disfarçando como aliado na família, e o Rui, namorado de Sofia, para conhecer o futuro genro. A mesa posta com porcelana da Vista Alegre, pratos de cataplana fumegante que eu preparara, ironia, cozinhando o banquete da própria ruína delas. Ana chegou nervosa, maquiagem pesada cobrindo olheiras, Sofia, relutante, com o Rui ao lado, um tipo magro de cabelos desgrenhados que cheirava a tabaco e pretensões artísticas. Brindemos à honestidade, propus, os copos erguidos como espadas. Os olhares cruzaram-se, Miguel evitando Ana, Rui testando furtivamente. Comi devagar, saboreando o desconforto como um queijo de azeitão envelhecido. Então, o golpe, liguei o projetor na parede, exibindo slides, e-mails, gravações áudio do hospital, extratos bancários destacando desvios para contas de Miguel. O que é isto? Gaguejou Ana, o rosto lívido como giz. Isto é a verdade que eu vi enquanto dormia no hospital. Vocês, as minhas mulheres, tramando minha morte por herança e adultério. Silêncio sepulcral, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede, e quando como o coração de um condenado. Sofia soluçou. Pai, não era para morrer. Só para afastar-te. Mentira piedosa, a gravação provava o contrário. Miguel levantou-se, furioso, falsificações. Eu saio disto. Mas eu tinha mais, o testamento dela, o frasco de sedativos fotografado. Sai, e levo isto à PJ. Fraude, tentativa de homicídio, em Portugal, isso não acaba bem. Ele sentou-se,
derrotado, o sotaque minhoto agora trêmulo. Rui, o oportunista, tentou fugir, mas Sofia o reteve, tu sabias do plano. Ele negou, mas mensagens minhas plantadas o traíam, ela é rica quando o pai for. A rapariga desabou, gritando, todos mentirosos. Mãe, como pudeste? Ana, aos prantos, confessou tudo, o caso nascera da solidão, a ganância do stress financeiro, o ódio de Sofia alimentado por anos de ressentimentos não resolvidos. Eu te amava, João. Mas tu eras sufocante. Estável demais para um mundo que muda. Eu fiquei imóvel, a voz calma como o Tejo em maré baixa, amor. Isto é amor. Planejar veneno no vinho que eu bebo. Não gritei, o gaslighting culminava em exposição nua, forçando-as a verem o monstro no espelho, elas mesmas. Entreguei cópias do dossiê, têm 24 horas para assinarem o divórcio limpo, com a loja para ti, Ana, mas sem 1 cêntimo da herança. Sofia, a universidade é tua, mas sem eles, vais viver comigo, ou sozinha. Miguel, Rui, desapareçam, ou a polícia sabe. O caos irrompeu, Ana implorando perdão aos soluços, Sofia correndo para o quarto aos berros, Miguel e Rui saindo porta afora como ratos de um navio afundando. Sozinho com Ana no rescaldo, ela ajoelhou-se, por favor, pela família. Ri, amargo, família. Morrida no hospital. Empurrei-a gentilmente para a porta, vai. E lembra, eu ouvi tudo. Cada palavra. Naquela noite, o apartamento ecoava vazio, como as ruínas do convento do Carmo após o terremoto. Sofia veio ao meu quarto ao amanhecer, olhos inchados, pai, eu errei. O ódio. Era medo. Ser como tu, presa numa vida pequena. Abracei-a, mas o abraço era frágil, medo justifica traição. Vamos à terapia, de verdade. Mas o perdão. Custa. Ana assinou os papéis dias depois, no escritório de um advogado em Restelo, o rosto envelhecido 10 anos. A loja ficou dela, mas com dívidas expostas, ela venderia, mudando para um apartamento modesto em Oeiras. Miguel evaporou para o norte, Rui bloqueou Sofia. A vingança executada, mas o vazio perdurava. Meu psiquismo, porém, fraturara. Dias de apatia, caminhando pelas ruas de Alfama sem ver agentes, ouvindo fado como lamento próprio. Lágrimas, porque choras. A letra de Amália rodava na cabeça. A terapeuta confirmou, vingança curou a ferida externa, mas infeccionou a interna. És agora o vingador solitário. O aftermath da vingança desdobrou-se como um nevoeiro matinal no Douro, encobrindo vinhas outrora férteis em névoa de arrependimento e renascimento incerto. 6 meses após o jantar fatídico, Lisboa pulsava à minha volta com indiferença cruel, turistas no elétrico 28 rindo, vendedores de castanhas assadas aquecendo as mãos no frio de dezembro, enquanto eu navegava o escombro da minha alma, um náufrago na cidade das luzes eternas. Ana mudara, encontros casuais no Rocio revelavam uma mulher esguia, o brilho nos olhos substituído por fadiga. A pastelaria fechara, ela trabalhava num call center em Carnaxide, respondendo queixas de clientes com voz monocórdia. Sinto falta de nós, confessou uma vez, num banco do Jardim da Estrela, folhas de plátano caindo como confetes fúnebres. A culpa me come viva, João. Cada noite, ouço aquela conversa no hospital e quando eu assenti, sem piedade, bom. É o preço da verdade. Mas por dentro, uma pontada, amor residual, ou pena. Em Portugal, onde o catolicismo tece o tecido social, perdoar é virtude, eu escolhera o exílio do rancor. Sofia floresceu, paradoxalmente. A dança reacendida no teatro Camões transformou-a, aulas viraram audições, e ela ganhou um papel num espetáculo off-Broadway em Lisboa, misturando fado com contemporâneo. Morava num quarto alugado no Bairro Alto, financiado pela herança que eu lhe dera integralmente, reconstrói-te, filha. Sem mim, se quiseres. Nossas conversas eram pontos frágeis, pai, o ódio era uma prisão que eu mesma construí. Tu foste o carcereiro inocente. Terapia conjunta ajudara, desenterrando traumas, a morte da avó durante a dela pré-adolescência, minha rigidez como eco do meu próprio abandono paterno. Perdão veio devagar, como vinho a maturar, jantares esporádicos no cervejaria Ramiro, caranguejo na mão, risos tímidos sobre memórias antigas.
Eu reconstruí-me aos pedaços. O emprego freelance evoluiu para uma consultoria em segurança informática, ironia, vigiando traições digitais para empresas na Baixa. Namorei casualmente, uma galerista de Belém com riso como sinos de igreja, mas o compromisso fugia, confiança quebrada uma vez, ecoa para sempre, confessava eu. Passei fins de semana em Sintra, na casa da mãe, meditando nos jardins úmidos, ouvindo o vento nos eucaliptos como sussurros de fantasmas familiares. O clímax psicológico veio numa noite de verão, durante as festas de São João no Porto, viagem com Sofia, reconciliação simbólica. No Ribeirinho, fogos rebentando sobre o Douro como estrelas vingadoras, ela perguntou: arrependes-te da vingança, pai? Bebi um copo de vinho do Porto, o néctar doce amargo, arrependo o homem que me tornei, calculista, frio. Mas não o ato. Elas precisavam ver o abismo para não cair nele. Sofia assentiu, os olhos refletindo as luzes. E tu? Caíste? Sim, caíra. A vingança curara a traição externa, mas escavara um vazio interno, uma saudade crónica pelo laço inquebrável que nunca fora. Voltei a Lisboa de comboio, o Alentejo passando como tapeçaria bucólica, e decidi, terapia solo, talvez um retiro em Fátima, pedindo perdão não a elas, mas a mim. Escrevi cartas não enviadas, a Ana, o amor morreu, mas o respeito perdura, a Sofia, ser livre, mas lembra, família não é sangue, é escolha. Hoje, aos 46, caminho Tejo ao amanhecer, o sol nascendo sobre o 25 de abril como promessa de redenção. A voz que me quebrou no hospital ecoa ainda, mas agora como lição, na terra de navegadores e poetas, a maior viagem é pela psique, enfrentando demónios com coragem fadista. Elas pagaram, eu sobrevivi. E na solidão dourada de Lisboa, encontro paz, frágil, mas minha.